Irmãos, abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 14, do verso 1 até o verso de número 11. Rapaz, estou me confundindo, hoje pela manhã foi Êxodo, agora João. Marcos, capítulo 14, do verso 1 até o verso de número 11. Esta será a exposição nesta noite, o texto que será exposto. Assim diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém. Podem se assentar, irmãos. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, agradecemos, ó Pai, a Ti, mais uma vez, pela Tua palavra. E te peço, ó Deus, neste momento, que o Senhor se agrade de me usar na exposição desta porção da Tua palavra. Que através da Tua palavra, a Tua igreja possa ser instruída por Ti mesmo. Possam ser fortalecidos, possam ser exortados, possam ser edificados, alimentados pelo Senhor. E faz, ó Deus, também a Tua obra em nosso meio, ó Pai, revelando-te salvificamente aqueles que não conhecem a Ti. Ó Deus, usa-me para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, pensar sobre fazer algo contra o próximo, ou pensar ou cogitar, ou maquinar, pensando algo acerca do próximo, tendo em vista a morte dele, é algo que é realmente muito ruim. Nós sabemos que os homens maus, aqueles que não conhecem ao Senhor, eles frequentemente fazem coisas desta natureza. Por não ter o temor de Deus no coração deles, muitos então acabam maquinando o mal do próximo e acabam realmente fazendo isto acontecer. Mas como nós vimos hoje, até mesmo na história de José, nós vimos que até mesmo os irmãos do próprio José, sendo homens da família, do povo de Deus, maquinaram mal contra o seu próprio irmão e chegaram a fazê-lo, inclusive. Passaram a cogitar como tirar a própria vida do seu irmão. Quando nós olhamos então para a escritura do Antigo Testamento, nós vimos hoje como isso é errado e como poderiam eles pensar e fazer tais coisas. Quando nós então agora chegamos ao Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, nós encontraremos algo semelhante acontecendo. E é interessante isto aqui, meus irmãos, nessa porção da Escritura que nós acabamos de ler. Porque esta porção do Evangelho de Marcos, ela está organizada aqui de um modo muito precioso, pelo Espírito Santo de Deus conduzindo o próprio Marcos neste contexto. Porque em meio a duas revelações de perversidade, maquinações e traição, nós encontramos uma história muito bela acerca de uma mulher
envolvida com o Senhor Jesus Cristo aqui, acerca do próprio Cristo, na verdade, é toda a história, que vai fazer algo muito marcante e vai revelar, então, na devoção dela, um contraste imenso com aqueles que estavam maquinando o mal para Cristo, tanto no início desta porção que nós acabamos de ler, como no fim desta porção que acabamos de ler. É interessante isto. E, meus irmãos, isso aqui não é colocado desta forma sem razão. Nós encontramos aqui uma espécie de envelope. É como que uma ponta lá fechando com a outra e temos um conteúdo muito belo no meio de tudo isto. Alguns vão chamar isto de uma espécie de sanduíche. Temos, então, a apresentação de um mal sendo feito por homens maquinando mal, uma história sendo contada muito bela entre tudo isto, e então, mais uma vez sendo apontada a perversidade de homens maus ali, neste contexto aqui, representado na pessoa do próprio Judas, junto aos homens maus com quem ele se aproxima. E, meus irmãos, é maravilhosa esta história. Nós chegamos nela depois de passarmos por tantos outros capítulos e pelo glorioso capítulo do sermão profético do Senhor Jesus Cristo no capítulo de número 13. O chamado sermão profético ou sermão escatológico. Nós podemos ver e entender e aprender muitas coisas acerca daquilo que estava acontecendo ali. Agora nós estamos aqui ainda nos últimos dias da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos últimos dias realmente dele, e aqui nós começamos a caminhar justamente para a ocasião em que ele passará a experimentar com mais intensidade na sua própria carne o sofrimento e a malignidade de homens perversos que o odiavam. Nós contemplamos desde o início do Evangelho de Marcos, sendo apontado já a inimizade de homens contra o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós temos percebido a progressividade da ira e indignação destes homens contra o Senhor Jesus Cristo. E nós veremos, eles manifestarão toda a sua ira contra o Senhor Jesus Cristo, se voltando contra ele de fato. Aquilo que estava simplesmente na cabeça, no coração, nas palavras trocadas uns com os outros, se manifestará diante dos olhos de muitos, ainda que eles não quisessem que isso acontecesse assim. Porque como nós vemos, meus irmãos, nos versículos 1 e 2, eles tinham um plano a ser feito. Um plano muito bem determinado por eles. Eles estavam cogitando algumas coisas. E o texto nos diz no versículo 1 o seguinte: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então notem que a festa da Páscoa, e eles vão unir aqui a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa e a festa dos pães asmos. Era justamente isto que estava sendo celebrado naqueles dias. Aquela região ali em Jerusalém estava cheia demais de pessoas que vinham de várias regiões, subindo então ali para Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. É interessante que Lucas, no seu evangelho, na passagem paralela a esta aqui, em Lucas capítulo 22, versos 1 e 2, ele vai falar somente sobre a festa da Páscoa. É como se elas estivessem tão unidas aqui, a celebração da Páscoa com a festa dos pães asmos, que ele vai considerar como um evento único. É uma coisa somente. É a Páscoa que eles estão indo ali para celebrar. Tratava-se, meus irmãos, de uma ocasião muito importante para o povo de Deus. Marcava o evento extraordinário do Senhor quando ele, redimindo o seu povo no passado, agiu em favor do seu povo contra o inimigo do seu povo, Faraó, o Egito. Então liberta aqueles que estão lá. E eles deveriam celebrar a Páscoa como um estatuto perpétuo. E eles então se reuniam para a celebração da Páscoa e estavam ali muitas pessoas, como acabei de dizer. E justamente naquele contexto, enquanto muitas pessoas estavam ali se preparando
para participar deste evento tão precioso. Evento para o qual eles subiam cantando salmos. Quando chegavam a Jerusalém, entoavam louvores muitos. Havia todo um processo para participar disto. Haviam homens pensando coisas totalmente estranhas para aquela ocasião. Coisas que de fato não seriam nunca apropriadas, não somente naquela ocasião, mas em ocasião qualquer. O texto nos diz que esses homens, os principais sacerdotes e os escribas, homens que deveriam ser um exemplo para a comunidade do povo do Senhor, homens que conheciam a lei de Deus de trás para frente, de frente para trás, mas estavam ali pensando coisas tão ruins. Eles estavam, de alguma forma, tentando planejar, maquinando ali a morte do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam saber uma forma de prendê-lo, a traição. Eles queriam, de alguma forma, pegar ele nas escondidas e queriam matar ele. E eles até, como diz no Evangelho de Mateus, você pode olhar comigo lá, Mateus vai trazer alguma coisa a mais, alguma informação a mais. Mateus 26, do verso 1 ao verso 5. O Evangelho paralelo vai dizer assim: onde eles se reuniram, veja, verso 3, então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas então entra a informação, que está também no Evangelho de Marcos, mas não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então notem que eles não estavam querendo fazer isto na frente de todos. Ele não queria que aquilo ali gerasse algum tipo de confusão. Porque eles sabiam, meus irmãos, que entre todo aquele povo, muitos conheciam a Cristo. E muitos seriam por Cristo naquele contexto. E ali aquilo poderia gerar realmente um tumulto muito grande. Então eles pensam, se fizermos isto, há muitas pessoas aqui que certamente não vão gostar nem um pouco do que haverá de acontecer aqui. Então vamos tentar fazer este tipo de coisa na surdina. Este era o plano deles naquela ocasião. Agora, passemos mais à frente para os versículos número 10 e 11. Nós encontramos então aqui estes homens deliberando coisas muito ruins e encontraremos mais à frente um homem chamado Judas. Então nós temos ali sacerdotes e escribas, homens da lei, e agora nós temos aqui Judas. Quem era Judas? Discípulo do Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Notem aqui, então, que nós começamos a perceber que há um traidor no meio dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E que este traidor parecia imperceptível no meio dos outros discípulos. Semelhante aos outros. Nenhum dos outros desconfiavam que havia um homem como este no meio deles. E este homem estava ali tramando muitas coisas. Ele vai ter com os principais sacerdotes. E é interessante o que o texto vai nos dizer, para entregar o próprio Senhor Jesus. Notem que este homem, ele, como vai dizer o Evangelho de Lucas, Satanás entrou nele para lhe fazer o que fez. Ou este homem estava com o coração tomado de todo tipo de corrupção, desejo imenso por dinheiro e outras coisas, a ponto de desejar entregar o seu próprio Senhor. Então notem que coisa terrível. O próprio Cristo, um homem que nunca fez nada de mal a ninguém, muito pelo contrário, desejando e compartilhando coisas eternas da sua presença bendita no meio deles, mas todos eles ali conspirando contra o Senhor, conspirando contra o próprio Senhor Jesus Cristo. E estando ali aquele homem
por grande desejo por dinheiro. Era isso que ele cobiçava. Dinheiro. Ele então deseja entregar o seu Senhor. É interessante, meus irmãos, nós percebermos isto, mas como é triste esta condição deste homem chamado Judas. Vejam quantos pecados já envolvidos aqui no coração destes homens, quantos pecados envolvidos aqui na intenção destes homens de se voltar contra o próprio Senhor Jesus Cristo naquele contexto. Mas é interessante, meus irmãos, nós sabemos que a postura destes homens em se voltar contra o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo ele gracioso o tempo inteiro, é algo que nós, como povo do Senhor, mesmo não agindo de modo igual aos sacerdotes e escribas, ou até mesmo Judas, mas quantas são as vezes que nós, mesmo sendo alvo da graça do Senhor Jesus Cristo, das suas palavras, da sua bondade para conosco em toda a nossa vida, nós nos colocamos numa postura de oposição a Cristo, à sua vontade? Ou até mesmo de traição. Quando nós não nos servimos a este Senhor com todo o nosso coração, mas acabamos nos prostituindo, nós podemos usar esta palavra, com coisas outras neste mundo. O povo do Senhor no passado, por ter uma relação muito próxima com o seu Senhor, tudo aquilo que eles faziam como uma adoração a falsos ídolos, naquele contexto da antiga aliança, era como que um adultério. Eles estavam deixando de ter a sua devoção integral, que deveria ser para o seu Senhor, para então satisfazer os seus próprios interesses, a sua própria cobiça, e então se prostrar diante dos seus ídolos. E, meus irmãos, essa é uma tentação real no nosso próprio coração, frequentemente. Quantas são as vezes que nós trocamos Deus pelos nossos ídolos e traímos então o Senhor? Quantas são as vezes que nós deixamos de fato de servir ao nosso Deus e passamos a pensar coisas muito erradas acerca dele, porque imaginamos de alguma forma estar ele talvez sendo duro demais conosco, ou de repente confrontando demais a nós, ou de repente revelando muito os nossos pecados através da sua própria palavra. Porque a indignação daqueles homens, daquele contexto, escribas e fariseus, era certamente por tudo aquilo que Cristo estava fazendo, revelando toda a malignidade do coração deles e a miséria da religião deles naquele contexto. Eles ficam grandemente ofendidos com tudo aquilo. Este homem deve ser morto. E muitas vezes, meus irmãos, ainda que não falemos algo desta natureza, quando nós então ficamos insatisfeitos com Cristo e então nós aborrecemos a sua vontade e não queremos fazer a sua vontade e nos deleitamos de nossos próprios prazeres, é como se estivéssemos dizendo: ele está apontando os nossos pecados aqui, eu vou fazer a minha própria vontade e me opondo a ele e pronto. Eu não quero ele falando tais coisas para mim de forma nenhuma, não. Que ele seja morto, se for possível, para que eu possa me deleitar nos meus pecados, nos meus prazeres. São muitos os nossos prazeres, meus irmãos. E de fato, como disse alguém, todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor, é como se de alguma forma nós lançássemos Cristo sobre a cruz novamente. É uma ofensa terrível. Não somente uma grande manifestação de ingratidão, mas uma grande ofensa contra o nosso Senhor. E não estou satisfeito. Eu então vou fazer coisas mais. E me envolvo com coisas que são tão desagradáveis a Ele. Pecados estes, meus irmãos, que conduziram Cristo à cruz. Assim como estes pecados destes homens, na sua malícia, na sua mentira, conduziria Cristo à cruz. Mas foram os nossos pecados que o levaram até aquele contexto. Como deveríamos, de fato, aborrecer qualquer tipo de pecado? É triste a nossa condição, muitas vezes. Como era triste a condição destes homens ali. Mas vejam que o que eles pensavam em fazer não aconteceu. Eles pensavam
nós não tiraremos a vida dele agora. Vamos deixar passar toda essa questão. Mas o Senhor tinha os seus propósitos. O Senhor determinou que eles deveriam tirar a vida de Cristo nos dias de Páscoa. Ali, no meio de todo aquele povo, naquele contexto. E os intentos maus deles, enquanto muitos poderiam pensar, ao fazermos isto, nós prevaleceremos contra o Senhor Jesus Cristo. Grandemente enganados. O Senhor, soberanamente, como aprendemos hoje pela manhã, mesmo em meio aos pecados e malícias dos homens, levou a cabo a sua vontade e aquilo que para eles parecia uma vitória sobre o Senhor Jesus Cristo, na verdade, era a maior evidência da derrota deles. Enquanto Satanás poderia pensar, prevalecemos, meus filhos. A realidade é que Satanás e os seus filhos foram derrotados ali. Eles estavam, podemos dizer, cooperando com a própria derrota deles. Eles estavam fazendo a vontade do Senhor. As palavras que eles proferiam, as escondidas, eram palavras que só poderiam ser proferidas se o Senhor concedesse fôlego para esses homens proferirem. O vigor que esses homens tiveram para se levantar contra o Senhor e feri-lo só estava neles porque o Senhor concedeu para estes homens vigor para fazer o que fizeram. Meus irmãos, estes homens levaram a cabo a vontade do Senhor, cumpriram a vontade de Deus, mas como nós entendemos hoje pela manhã, e vimos no capítulo que trata da providência de Deus, no capítulo número 5 da confissão, na 4ª sessão, nós vimos que o Senhor ele não nos isenta da responsabilidade pelos nossos pecados. Esses homens, conduzindo Cristo à cruz, eram culpados dos seus pecados. Eles pecaram contra Deus, eles pecaram contra Cristo. Mas a vontade do Senhor, ela foi feita. Satanás, ele é vencido. A cruz de Cristo, ainda que seja humilhante, é vitoriosa. E isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. É maravilhoso nós olharmos para a Escritura e percebermos isto. Nós jamais podemos, meus irmãos, perder de vista esta realidade na Escritura Sagrada. Como o Senhor, ele faz coisas que, para nós, não faz o menor sentido. Para nós, inicialmente, não faz o menor sentido. Pensemos mais uma vez na vida de José, como foi dito mais cedo. Se você talvez estivesse ali na pele de José naquele momento, ou estivesse contemplando aquela história naquele contexto, sem saber dos capítulos que vêm a seguir, talvez você pensasse assim, meu amigo, começando desse jeito, o final vai ser... Especialmente se você for bem pessimista. Eita, meu amigo, o final vai ser coisa ruim, meu irmão. Olha, vai ser uma tragédia, já estou vendo. Pelo início já indica tudo. Nós pensaríamos isto. Porque para nós, algumas coisas parecem muito bagunçadas, uma nuvem escura parece pairar e nós não conseguimos enxergar realmente. E de fato, nós não conseguimos saber o que é que vai acontecer daqui a 2 minutos aqui nesta ocasião. Mas o fato é interessante, meus irmãos, como o Senhor, mesmo quando as coisas aparentemente não caminharão bem e os discípulos do Senhor Jesus Cristo ficarão demasiadamente angustiados, a verdade é que aquilo ali teria de acontecer e algo glorioso acontece mais à frente. Acontece na vida de José. Acontece de fato na vida do próprio Senhor Jesus Cristo ali. Para o nosso próprio bem. Quem poderia cogitar algo desta natureza? Nós jamais poderíamos imaginar algo desta natureza. Ninguém poderia imaginar uma forma tão diferente, tão extraordinária de salvação. Assim, quem poderia narrar, quem poderia revelar algo desta natureza, senão o próprio Senhor? É Deus, meus irmãos, quem age no tempo. Foi Ele quem agiu ali na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que age nas nossas vidas hoje o tempo inteiro. O tempo inteiro, fazendo então a sua vontade de fato ser cumprida. E como foi dito,
para o nosso próprio bem, como o pecado desses homens conduziram a Cristo, e isto para o nosso próprio bem. Se eles não tivessem feito isto, meus irmãos, talvez nós estivéssemos caminhando para o inferno hoje. Cristo teria de morrer. Ele vai dizer em várias ocasiões, nós já vimos aqui, é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos ficam sem entender. É necessário que eu morra. Se a cruz de Cristo não viesse, nós estaríamos caminhando para o inferno e sofrimento eterno. O Senhor Deus, Ele tem os seus propósitos em tudo, mas não pensemos que estes homens não são responsáveis pelo que fizeram. E não pensemos que o fato de nós também, semelhantemente a estes homens, muitas vezes pecarmos contra o nosso Senhor, que isso, de alguma forma, o fato de sabermos que o Senhor tem seus propósitos, através de tudo isso, que nós estamos livres da culpa destes pecados, né? Porque alguém pode pensar assim, se o Senhor então se utiliza de tudo, inclusive das minhas falhas e dos meus pecados, então não é problema nenhum. Pecar contra o Senhor não se trata de uma carta aberta para você, então, começar a cometer todo tipo de pecado, imaginando assim o Senhor é soberano e faz o que Ele quer. Na conversa hoje com alguns irmãos aqui, depois do sermão da manhã, eu pude falar um pouco acerca disto. O Senhor Deus, Ele não diz assim, olha, então uma vez que meus pecados, eles conduzem e fazem até mesmo a vontade do Senhor no final, eu não vou viver segundo o que o Senhor pode fazer através das minhas falhas. O Senhor pode fazer isso através das minhas falhas. Porque a regra para um viver neste mundo não é o que o Senhor pode fazer ou o que o Senhor poderia fazer através das minhas falhas. É a palavra. Eu vivo segundo as regras da palavra do Senhor. E Ele me diz, é assim que você deve viver. Mas apesar das suas falhas, eu vou fazer a minha vontade. Mas vocês devem seguir as minhas prescrições. É segundo elas que vocês devem viver. Mas o Senhor, meus irmãos, faz a sua vontade sempre. Mas agora voltemos para o que podemos chamar de o miolo desta história, aqui o centro desta história. Nós encontramos estes dois pontos de perversidade. Homens que deveriam ser tementes a Deus, mas revelam grande malignidade. Um homem que deveria amar a Cristo, estava junto a Cristo, mas pensando coisas grandemente terríveis contra o Senhor Jesus Cristo. E então, no meio destas duas histórias, Cristo vai encaixar algo que havia acontecido dias antes. Algo que havia acontecido dias antes, que é justamente o que nós encontramos do verso 3º até o verso 9. Aquilo que é narrado aqui não é narrado no Evangelho de Lucas, mas é narrado no Evangelho de João, no capítulo de número 12. E, comparando este texto de Marcos com o que diz em Mateus também, e com o que diz em João, capítulo 12, nós veremos detalhes muito interessantes acerca desta história aqui. Ele vai contar esta história dizendo assim, verso 3º. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então veja, eles estavam em Betânia, ficava bem pertinho ali de Jerusalém, Betânia, e eles estão à mesa, ali, numa celebração, num jantar, numa ceia, juntos. Na casa de quem? De um homem chamado Simão. O texto vai colocar um aposto dizendo o leproso. A gente pensa assim, Simão, leproso, quem é esse? Estava o Senhor Jesus Cristo na casa de um homem leproso? Não, meus irmãos, este homem provavelmente era um homem conhecido naqueles dias. E ficou conhecido como Simão o leproso. Este homem deve ter tido lepra, uma enfermidade terrível naqueles dias, e provavelmente ele fora curado pelo próprio Senhor Jesus Cristo naquele contexto. E eles estavam então na casa de Simão o leproso. Mas como nos revela o Evangelho de João, haviam mais pessoas ali.
O texto vai falar sobre eles celebrando juntos ali. E o Evangelho de João, capítulo 12, vai nos dizer o seguinte. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, estavam ali Simão o leproso, estavam ali também Lázaro, aquele que fora, no capítulo número 11, ressuscitado, né? Ele havia morrido e ele então foi ressuscitado pelo Senhor. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, aí aqui surge, quem é a mulher que não tem o nome mencionado no Evangelho de Marcos? O nome dessa mulher é Maria. Quem era Maria? A irmã do próprio Lázaro. Maria, então, ela é aquela que vai tomar uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então ele vai dar alguns detalhes a mais, não é? A casa ficou cheia com o perfume do bálsamo. Não é? Ela vai enxugar os pés do Senhor Jesus Cristo com os seus próprios cabelos. Então nós temos aqui já quem são esses personagens. Nós temos ali Simão leproso, temos Maria, nós temos Lázaro, nós temos Cristo, assentados à mesa numa ceia. O que eles estavam fazendo ali? Meus irmãos, eles estavam celebrando. O que os estudiosos vão sugerir é que eles estavam ali celebrando junto ao Senhor Jesus Cristo, como que dando graças por tudo aquilo que eles haviam experimentado ali, da comunhão, do contato, da libertação, da cura que veio através do próprio Senhor Jesus Cristo. Não somente de Lázaro na ressurreição, mas do próprio Simão, que fora curado. Poderíamos chamar isso de, como chamamos, culto de ação de graças. Dando graças ao Senhor por Cristo naquele contexto. É interessante isto, meus irmãos, porque aqueles que são alvo da graça de Cristo, eles sempre vão tentar demonstrar a gratidão por Cristo de alguma forma. Nós podemos dedicar a nossa vida a Cristo no serviço a Ele. Falaremos um pouco mais sobre isso aqui à frente. Mas também podemos, então, como gratidão a Cristo, dar graças de fato a Ele por sua bondade. Com palavras, expressões de louvor, de um coração verdadeiramente cheio de gratidão pela misericórdia de Deus para conosco em Cristo. E como nós deveríamos realmente fazer isso, não é? Sempre. Cristo nos salvou. Cristo nos ressuscitou da morte, dando-nos vida pela operação do seu Santo Espírito que nos vivificou. Cristo nos curou de uma enfermidade muito pior que a lepra. O pecado que habitava no meu e no teu coração e que nos conduzia ao inferno, fomos por Cristo curados dele. Se eles se reuniram para dar graças a Cristo por tais coisas, como deveríamos nós, não somente em uma ocasião esporádica, de vez em quando, mas em toda a nossa vida, diariamente, levantar palavras de louvor e de ações de graças a Deus por Cristo, que nos ressuscitou e nos curou de tão amarga enfermidade que é o pecado. Era isso que eles estavam celebrando ali. Cristo e uma gratidão por Cristo, junto a Cristo, desfrutando de um momento muito singular, um momento de fato muito especial. Mas então algo acontece ali. Enquanto eles estão celebrando aquilo, o texto vai nos dizer, vem uma mulher, já sabemos, Maria, trazendo um vaso de alabastro. Era uma espécie de vaso, uma espécie de material como um gesso. Não é?
E o vaso de alabastro era algo muito precioso. Pessoas que tinham algum tipo de recurso é que poderiam se utilizar daquilo. Não sabemos se Maria era uma pessoa de posses. Alguns vão sugerir que talvez ela tenha até tido aquilo ali guardado como uma espécie de herança que ela recebeu. Nós não sabemos, meus irmãos, mas o ponto é, ela possuía este vaso de alabastro e dentro deste vaso de alabastro estava um precioso perfume que é extraído do nardo puro, uma folha seca que vem lá da Índia. Aí você começa a perceber, opa, era um nardo preciosíssimo, um negócio de fato caro, num vaso de pessoas que têm algum tipo de recurso, caro igualmente, e era uma espécie de algo que veio de fora, assim, vou dizer, importado, né? Um negócio diferenciado. Era exatamente isto que ela estava ali naquele contexto. E era realmente algo tão caro que vai ser até dito mais à frente o valor disto. João, no seu evangelho, ele vai nos dizer assim, não é? Tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Então, de fato, era algo realmente muito caro. E o que é que ela faz? Ela vai quebrar quebrando o alabastro, ela vai derramar o bálsamo sobre o Senhor Jesus Cristo. Sobre a cabeça de Cristo. Sobre ele inteiro. E então, ela demonstrando ali, neste ato, uma grande devoção ao seu Senhor. Ela demonstra, com este tipo de ato, uma grande dedicação e serviço sincero ao seu Senhor. Era isso que ela estava fazendo. Dando aquilo que talvez fosse a coisa mais preciosa que ela tinha naquele momento. Você olha para isto e como pode ela despejar tudo de tal forma? Meus irmãos, esta mulher, neste ato, ela revela que ela possuía um coração distinto de fato. Lembrem-se, esta é aquela mulher que se prostra perto de Cristo para ouvir as palavras de Cristo quando ele vai ao encontro de Lázaro. A sua irmã, preocupada com um monte de coisa, ela está lá ouvindo, ela sabe ouvir as palavras de Cristo. Esta mulher é uma mulher que deve conhecer o Senhor verdadeiramente. E ela vai expressar esta verdadeira fé em Cristo em serviço integral, completo, absoluto ao seu Senhor. Isso nos ensina muito, meus irmãos. É semelhante ao caso da mulher viúva, que nós lemos aqui. Suas 2 moedinhas lançadas lá no gasofilácio, nem barulho era capaz de fazer para anunciar aos sacerdotes que alguma coisa interessante caiu dentro do negócio. Pouca coisa, mas uma devoção sincera. O Senhor se deleitou no serviço da viúva. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele vai revelar, como veremos mais à frente, deleite e alegria na devoção desta mulher. Meus irmãos, deveria ser assim na nossa vida também. Nós não podemos ser somente como aqueles que dizem conhecer a Cristo ou que conhecem a Cristo, mas demonstram somente gratidão em ocasiões especiais, dando culto ou momentos de ações de graças ao Senhor por sua bondade, ou palavras simplesmente dirigidas a Deus na manhã de cada dia em gratidão ao Senhor por Cristo. A maior manifestação de um coração que verdadeiramente conheceu ao Senhor e é devoto a Ele e que ama a Ele de todo o coração é uma vida de entrega total a Ele. É uma vida de abnegação e de abandono dos seus próprios desejos e de serviço ao Senhor, de verdade. Não somente em palavras, mas com vida,
Como Calvino disse, a nossa religião não pode ser uma religião somente de língua. A nossa religião tem que ser uma religião verdadeira de vida. Que aquilo que nós proferimos com os lábios seja evidenciado na prática. Que aquilo que nós cremos com o coração seja estendido para os nossos membros e seja revelado, não para que os homens possam contemplar, mas todo amor genuíno, ele é expresso em ação. Até mesmo o amor de um homem para com a mulher. Amor não é somente sentimento. Não podemos pensar que amor é sentimento. Amor é muito mais do que isso. Amor é serviço. Amor é disposição de coração. Amor é uma intenção real do coração em servir ao próximo. Em servir a sua esposa, em cuidar dela, em proteger ela, em amar ela, em fazer tudo que você puder fazer para o bem-estar físico, mas sobretudo espiritual dela. Bem como com respeito aos filhos, no serviço com o meu irmão em Cristo na igreja, em tudo. Então nós somos chamados de fato a isto. Não podemos, meus irmãos, tentar ter reservas na nossa vida, imaginando que áreas da nossa vida, de forma alguma, devem ser consagradas ao Senhor, como mencionei na exortação feita a partir do texto de Lucas 21, sobre a viúva. Nós não podemos pensar em coisas dessa natureza. Não podemos pensar que, de alguma forma, temos feito muito pelo Senhor. Não. Devemos fazer tudo quanto pudermos por Cristo e pela sua causa. Engajando-nos, sobretudo, em todas as ocasiões oportunas que surgirem num testemunho acerca deste Cristo. Somos chamados a isto. O pastor, ele prega a palavra. O pastor é chamado para isto, ele é ordenado para isto, ele é treinado para isto. Mas você, como crente, é chamado, como a Igreja de Cristo, em Atos, perseguida, saindo pelo mundo, testemunhando acerca do Senhor Jesus Cristo. Com os lábios, com atitudes. A nossa vida, a nossa unidade, o nosso serviço, o nosso amor uns pelos outros devem revelar Cristo. Devem revelar o nosso Deus Trino. Devem revelar a unidade que há no nosso Senhor. Devem revelar algo sobre Ele. Mas o que é que nós temos feito por Cristo? O que a nossa vida tem revelado acerca de Cristo? Meus irmãos, só refletir sobre isto é algo que deveria nos abater, porque é vergonhoso muitas vezes. Vergonhoso o pouco que nós fazemos pela causa de Cristo. Esta mulher, meus irmãos, ela amava o seu Senhor. Não havia nada tão caro assim. Tão caro, aquilo ali, caríssimo. Tem um homem de olho nisso aqui, a gente vai ver. Caríssimo! Mas ela é de Cristo. Eu vou servir ao meu Senhor. Devemos, meus irmãos, seguir estes passos. Estes são os passos daqueles que verdadeiramente conhecem o seu Deus. É uma evidência de que fomos salvos por Cristo. É o serviço de uns aos outros, do pastor à igreja, dos membros uns aos outros também. Não fomos chamados para viver em função de nós mesmos somente, nem da nossa família somente, mas também em favor dos outros, servindo a Cristo no serviço aos outros. Mas o texto continua, meus irmãos, e o que acontece? Nós encontramos aqui aquilo que Sproul vai chamar de um serviço assim, extravagante, é algo assim, é uma devoção extravagante da mulher, é um negócio grande demais. Esta devoção dela vai provocar algo naqueles que estavam contemplando ali. O verso 4 nos diz: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Notem. Começaram a falar alguma coisa.
aqui em Marcos, bem como no Evangelho de Mateus, nós encontraremos ele apontando que diziam. Talvez eles tenham compactuado com a ideia de um homem em especial que se destacou e falou tal coisa naquele momento. Quem foi este homem, meus irmãos? Judas Iscariotes. Quem é que nos diz isto? Voltemos mais uma vez para o Evangelho de João, capítulo de número 12. O texto nos diz no verso 4 do capítulo 12. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Porque ele disse isto? O texto vai nos dizer: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Veja só. Parece uma atitude piedosa, não é? Se você escuta alguém dizendo isso, você diz assim: ei, peraí, meu irmão, como é que tu pode fazer um negócio desse? Com isso aí que tu estás fazendo, tu poderia ajudar tanta gente. Talvez você já tenha até feito isso. Talvez alguém tenha falado isso para você. Talvez alguém tenha falado isso sinceramente. Talvez você tenha sido sincero se em alguma ocasião falou algo dessa natureza para alguém que de alguma forma estava fazendo um serviço por Cristo e fez algo que você pensa assim: oxe, peraí, isso tudo por quê? Não tem necessidade disso tudo, né? Mas aqui, meus irmãos, estava um homem perverso, ele era ladrão. Era Judas Iscariotes. Ele olha para aquilo e pensa: como pode fazer algo tão extravagante? Como pode fazer algo tão grande assim? Porque aquilo que fora feito e o valor que eles vão determinar, meus irmãos, era realmente um valor alto. Era alto realmente. Não era baixo, não, o valor daquilo que fora vendido naquele momento. Porque aquele frasco com o bálsamo era equivalente ao trabalho de pelo menos 10 meses de um homem naqueles dias. Era como que um homem trabalhando um ano inteiro. E ele então junta todos o seu valor de um ano e ele compra um perfume. Imagina. Aí ele pega assim... Minha mãe ficava... Eu comprava perfume, o perfume acabava rápido demais. Minha mãe ficava... Rafael, comprasse faz nem 2 meses, já acabou o perfume. Tá tomando banho de perfume. Né? O perfume dela durava uma eternidade, impressionante. Eu não consegui fazer isso. Acaba rápido. Mas tu gastasse esse dinheiro para comprar esse perfume para acabar tão rápido assim? Olhou para aquilo ali e pensou: meu amigo, você está gastando um dinheiro de um ano num negócio desse. Ele fica indignado com aquilo. Mas nós sabemos, uma falsa piedade dele. Falsa piedade. Ele não tinha interesse em ajudar pobre nenhum. Ele estava preocupado com o quê, meus irmãos? Com o bolso dele. Ele queria encher o bolso dele. Ele era um homem interessado em dinheiro. Aquilo era o que tomava conta do coração dele. Mas o que o texto de Marcos e Mateus nos parece indicar também é que os discípulos, os demais discípulos, de alguma forma se envolveram com aquilo. Como que compactuando com ele. Mas peraí, realmente, né? Parece que esse cara está fazendo é algo demais. Estou apenas uma encenação aqui, mas o ponto é, ele está compactuando, eles compactuaram com ela, com ele, ou melhor, com Judas, né? Daquela mesma ideia, daquelas mesmas palavras que ele estava falando naquele momento. Não necessariamente com a mesma intenção do coração, mas é isso que acontece ali. Quando nós, meus irmãos, olhamos para uma realidade como esta, isto pode nos mostrar um pouco daquilo que acontece com homens ímpios quando veem alguém se dedicando à causa de Cristo. Os homens ímpios veem nós dedicando a nossa vida ao serviço a Cristo. E eles vão olhar assim: para que isso tudo? Por que razão, então, toda semana ir para a igreja? Quinta-feira, de manhã no culto, escola dominical, culto à noite.
Por que razão ler a Bíblia, não sei o que lá, não pode faltar nisso, não pode faltar aquilo, mas por que você tem que dar isso, por que você se dedica tanto assim, por que Cristo, por que Cristo, por que Cristo, não sei o que é Cristo, e Cristo... E ficam pensando, não, mas por que razão essa pessoa faz esse tipo de coisa? Não há necessidade de tudo isto sendo feito para Cristo assim. Por que essa vida integral? Por que esse jovem, peraí, mas você tão jovem vai dedicar a sua vida inteira? Peraí, tem tanta coisa para você aproveitar e você vai se dedicar aos estudos e vai para longe para servir a outros, não sei onde. Certamente muitos missionários já ouviram isso, muitos jovens que vão se dedicar ao ministério pastoral escutam isto, e muitos de nós que pensam em alguma forma, dedicam um tempo ao serviço a Cristo, talvez você em alguma medida tenha escutado isso, mas você, peraí, mas precisa disso tudo mesmo, é? Realmente é isso que você tem que fazer? É coisa demais, não é? O ímpio vai achar estranho isso. Mas é estranho quando isso vem ainda mais do meio do povo do Senhor. Quando pessoas que se dizem crentes e olham então para uma devoção integral por Cristo, e então essa demonstração exuberante de devoção a Deus acaba manifestando corações egoístas. É como no caso do filho pródigo e do seu irmão, quando ele contempla a abundância da graça de Cristo, ou do Pai, não é? Acolhendo ali aquele irmão, o seu coração legalista é manifestado. Opa, peraí, como é que é isso? E muitas vezes isso pode acontecer conosco no contexto de um serviço a Cristo. Pensar que, de alguma forma, aqueles que têm feito algo além da conta, sem a menor necessidade de fazer tudo aquilo. Mas, meus irmãos, a realidade é que, ainda que façamos tudo o que possamos fazer por Cristo, ainda assim será muito pouco. Vou dizer para você, tudo o que você tem feito pela causa de Cristo, ainda assim é muito pouco. Não pense jamais que você tem feito muita coisa, ou além da conta. Tem feito algo por demais exuberante. Não, meus irmãos. Não, nem eu tenho feito tudo o que deveria fazer. Há tantas coisas que eu tenho de melhorar por o serviço de Cristo. E ainda que eu me esforce o máximo, ainda assim será pouco. E quanto a você também. Na sua vocação, em tudo que você faz. Você pode trabalhar incansavelmente. Você pode se esforçar. Saiba que você ainda não estará fazendo mais do que aquilo que é sua obrigação. E não está indo além disto. Mas estamos servindo a Cristo e esta é a coisa mais extraordinária que há para fazer. Ainda que os homens, meus irmãos, possam olhar para nós e semelhantemente a Judas, possam pensar assim, ei, meu irmão, está fazendo coisa demais, está ficando doido. Não, meus irmãos, que sejamos loucos por Cristo de fato. Que sirvamos a Cristo com toda alegria. Não há recompensa melhor e não há coisa melhor do que servir a Cristo. O Senhor, Ele vai louvar esta mulher pelo que ela faz. Veja o que o texto nos diz. O texto vai dizer assim, mas Jesus disse, deixa-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Olha só. Vejam, ele vai dizer assim,
Porque vocês estão fazendo o que estão fazendo com esta mulher. Não façam esse mal que vocês estão fazendo com ela. Não falem essas palavras que vocês estão proferindo para ela. Ela praticou, poderia ser traduzido assim, uma ação muito bonita. Uma ação muito bonita comigo, no serviço a mim. Veja que ele vai elogiar o serviço dela. Ele vai louvar esta mulher pela obra praticada em favor dele. E é certo, meus irmãos, como na vida desta mulher, o Senhor ele se alegra e se deleita no serviço do seu povo a ele. Pensemos numa ocasião aqui mais especial que nós servimos ao Senhor de um modo mais singular. É justamente neste momento aqui que estamos fazendo agora. Quando nós nos reunimos para adorar, nós não estamos adorando somente a Deus o Pai aqui, é o nosso Deus Trino. Cristo é servido aqui. E ele se deleita na adoração do seu povo. Ele não somente acha belo, mas acha bom. Ele tem prazer nisto. O nosso Senhor tem prazer na adoração do seu povo, é um povo que lhe é chegado. Esta é a relação que o Senhor ele tem com os seus. Notem que a postura dele é totalmente diferente da postura daqueles que estão ali com o coração totalmente bagunçados, sem conseguir perceber que é uma devoção e que o Senhor se alegra com isso. Devemos permanecer firmes no serviço ao nosso Senhor. O Senhor se deleita no teu serviço, crente, a Ele. E Ele não somente se deleita, mas Ele defende os seus. Ele vai defender esta mulher naquele momento. Não pode fazer isso não, porque vocês estão falando isso, estão falando contra ela. Os homens se levantam contra nós para falar uma série de coisas. Mas o Senhor é por nós. O Senhor é pelo seu povo. O Senhor defende a sua causa. O Senhor defende o seu povo. O Senhor pleiteia pelo seu povo. O Senhor luta pelo seu povo. O Senhor luta contra os seus e os nossos inimigos para a sua glória e para o bem do seu povo. O que ele estava fazendo com aquela mulher naquele momento? Postura totalmente diferente daqueles outros que estavam rodeando ela, como se fossem inimigos daquela mulher, como se algum pecado grave ela estivesse cometendo. Nada disso. Apenas um coração verdadeiramente devoto e sincero ao seu Senhor. E ele ainda então vai falar uma coisa que para muitas pessoas parece estranho. Tem gente que interpreta isso aqui de modo equivocado. O verso de número 17 vai dizer assim: porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Então ele vai acrescentar mais algumas palavras. Então algumas pessoas olham assim e pensam assim: rapaz, o Senhor está dizendo aqui que não é para servir o pobre não, é? Eita, como é que o Senhor pode agir assim? E nesses dias de pessoas oprimidas por esta sociedade opressora, que precisam de um socorro, como é que Cristo fala um negócio desse? Mas o ponto não é esse, meus irmãos. Está querendo dizer o seguinte: enquanto eu estou vivo aqui, ela pode me servir. E ela está fazendo o que pode para me servir. Eu haverei de morrer. E ela até vai fazer algo que já aponta para essa realidade mais à frente. Mas os pobres, vocês sempre tiveram. E é como se ele estivesse querendo dizer: vocês sempre terão no meio de vocês. E vocês sempre terão ocasião para socorrer o pobre. Mas os meus dias estão se findando aqui. O Senhor Jesus Cristo ele não negligencia o serviço àqueles que carecem de socorro, irmãos. É inclusive um dever da igreja fazer isto. É um dever nosso em particular poder ajudar aqueles que carecem de algum socorro com ajuda, seja lá qual for a ajuda, mas ajudando, sendo bons mordomos daquilo que nós possuímos para socorrer aqueles, sobretudo aqueles que são nossos irmãos na fé, os crentes. Então nós não seremos egoístas, mas agiremos com liberalidade, com misericórdia, com disposição em de fato ajudar o outro que precisa de alguma ajuda, seja lá no que for.
E é isso o que nós devemos fazer. Não é? A Escritura nos ensina esta realidade. Então, nós iremos ajudar sempre aqueles que carecem de socorro, tanto os de fora, tanto os de dentro, como até mesmo aqueles de fora, demonstrando até nestes atos de misericórdia, Cristo. Servindo, demonstrando Cristo, a pessoa poder olhar e pensar, rapaz, essa pessoa é diferente, mas porque ela conhece a Cristo. Infelizmente, muitos por aí envergonham o Evangelho de Cristo por não fazer nada ou simplesmente por serem homens maus que revelam um Cristo totalmente distorcido para as pessoas por aí. Mas nós, não. A igreja vai fazer isto. Nós podemos fazer em particular a igreja de Cristo através da diaconia. O ofício do diácono não é como muitas pessoas pensam em muitas igrejas. O que é que o diácono faz? Ele é aquele que chega mais cedo, faz parte do papel. Ele abre a igreja, ele abre a porta da igreja, ele fica... Aqui não tem porta, né? Mas assim, ele fica lá. Abre a porta, fecha a porta. Abre a porta, fecha a porta. Aí ele vai ajeitar as cadeiras da igreja. E pensa que o papel do diácono é só aquilo ali. Ele só pode fazer aquilo. Eu fui ordenado para quê? Ordenado para ser porteiro. Fui ordenado para ficar na recepção. Não. Poderíamos usar a ideia de que os diáconos, além disto, além de ter o dever de manter a ordem no culto, também, para que o culto possa caminhar bem, adequadamente, devidamente, vai manter a ordem, vai ser um termômetro importante na adoração pública a Deus. Mas eles são também as mãos da igreja, poderíamos dizer assim. Eles que vão atentos à necessidade da igreja, percebendo que tem um irmão ali. Rapaz, o que aquele irmão está? Irmão, você está precisando de alguma coisa. Rapaz, eu estou passando por alguma dificuldade. Opa. Aí o diácono vai fazer isso. O diácono ele vai socorrer. Mas para que eu possa socorrer, eu tenho que perceber a necessidade. E então, como mãos da igreja, se utilizando dos recursos da igreja, ele então socorrerá aqueles que precisam de socorro no seu serviço. É isso e muito mais. Sobre isso nós falaremos mais na escola dominical, à medida que formos caminhando os nossos estudos. Mas o serviço a igreja sempre fará, sobretudo na assistência daqueles que são da família da fé e que carecem de algum tipo de ajuda. Cristo simplesmente está dizendo, ela está aproveitando este momento oportuno para me servir, coisa que vocês deveriam também fazer neste momento, mas estão repreendendo ela. Então o texto no versículo 8 vai dizer, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Opa, está lá o Senhor Jesus Cristo mais uma vez falando sobre esse negócio de sepultura e morte. Coisa que em várias outras ocasiões, meus irmãos, nós contemplamos os seus discípulos ficando angustiados com aquilo. Como assim morrer? Eles ficam perturbados, mas aqui nós não palavras nenhuma desta natureza. Mas é como se ele estivesse dizendo assim, será tão rápido que haverá de acontecer, que nem tempo para que eu possa ser ungido, para ser lançado na sepultura, eu vou ter. Ela está antecipando isto. Eu haverei de morrer. Notem Cristo agora, mais uma vez, apontando para o Evangelho, meus irmãos. Ele está apontando para a ocasião em que ele haveria de descer para a sepultura, sendo humilhado na sua humilhação e ao mesmo tempo sendo exaltado, porque é ali que ele vence os seus inimigos, como mencionei há pouco tempo no início deste sermão. E ali, ao morrer, ser lançado numa sepultura, ao ressuscitar ao terceiro dia, está o Senhor Jesus Cristo morrendo para a nossa salvação, ressuscitando para a nossa justificação, para salvar pecadores indignos como eu e você. Ele estava se sujeitando a tudo aquilo que ele precisava se sujeitar para poder morrer naquela cruz maldita por pecadores indignos como eu e você.
Nós não sabemos se ela imaginava que isso aconteceria, se ela de repente pensava nisso, se ela estava meditando e pensou, eu vou ungir o Senhor para isso que haverá de acontecer, ou se o Senhor em sua providência fez com que ela neste ato de bondade, serviço e caridade então o ungisse, preparando-o então para esta ocasião que ele sabia que haveria de experimentar por causa dos meus e dos teus pecados. O Evangelho está ali, em Cristo, aquele que haveria de padecer para a salvação de pecadores. E então ele conclui no versículo 9, dizendo, em verdade, vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ele diz, é uma solene palavra, quando ele diz em verdade, você esteja certo disso. Pode estar certo que isso vai acontecer. Aí ele vai dizer, onde for pregado o Evangelho, onde for pregado o Evangelho, onde? Em todo o mundo. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não solta palavras sem sentido em ocasião alguma. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que este Evangelho ele será pregado em todo o mundo. E onde este Evangelho for pregado em todo o mundo, quando os homens ouvirão um testemunho claro acerca de Cristo, acerca dele mesmo, que era o próprio Evangelho, a história desta mulher seria apresentada. Meus irmãos, isso foi dito em Jerusalém, no primeiro século. Nós estamos no século 21, em Dom Eliseu, Pará, Brasil, contando esta história. Essa palavra de Cristo se cumpre aqui, como se cumpre em todos os outros momentos em que este Evangelho de Cristo é proclamado. E o serviço desta mulher também é apontado, não para a glória dela, mas para a glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que deve ser anunciado o tempo inteiro neste mundo. O maior serviço que nós podemos fazer para Cristo. E a maior demonstração de amor por Cristo é anunciarmos a maior demonstração do amor de Deus para conosco, Cristo. Falando dele, meus irmãos, em todos os momentos que o Senhor conceder a mim e a ti ocasião. Se nós verdadeiramente desejamos que este mundo conheça a Cristo, se nós realmente desejamos uma verdadeira mudança para o mundo, nós estaremos envolvidos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O reino do nosso Senhor Deus é espiritual. Qual deveria então ser a nossa resolução para 2023 neste sentido? Servir a Deus com sinceridade de coração, numa devoção sincera a Ele real neste mundo, empenhando-nos no serviço a Ele em tudo quanto formos chamados para fazer neste mundo, no temor dEle e anunciando a Sua palavra, testemunhando a Sua palavra com intrepidez e ousadia. Você quer ver uma mudança real no Brasil? Essa mudança real só acontecerá se o Evangelho do Senhor alcançar aos homens. Não vai ser através de um homem qualquer. Nós não conseguiremos fazer o mundo se sujeitar a Cristo, ou o Brasil se sujeitar a Cristo, através de um homem na política, seja ele quem for, mal ou bom. O Brasil, ele vai se tornar uma nação próspera. O Brasil, ele só vai se tornar uma nação boa. O Brasil só vai avançar
verdadeiramente se os homens perdidos neste mundo conhecerem a Cristo. Eu não sou chamado para redimir, como algumas pessoas falam, redimir a psicologia, redimir a ciência, redimir as artes, redimir a política. Eu sou chamado a proclamar a Cristo, que pode redimir homens, que pode transformar corações. Aí onde nós veremos uma mudança substancial e verdadeira neste mundo. É através deste evangelho sendo proclamado que aqueles que estão longe do Senhor, envolvidos com todo tipo de iniquidade e podridão neste mundo, poderão então reconhecer a sua miséria, se arrepender dos seus pecados. E então é quando nós verdadeiramente veremos um avivamento acontecendo na nação. Todo avivamento aconteceu. E todo avivamento que aconteceu não aconteceu por métodos de mecanismo humano. Foi quando a igreja do Senhor se prostrou para orar. Foi quando a igreja do Senhor e homens então se levantaram proclamando o evangelho com pureza diante de todos os homens. Convicção de pecado tomou o coração daqueles que ouviam. E havia uma mudança real na sociedade. O que é que você deve fazer? Sirva a Cristo. Faça o seu dever. Faça o seu trabalho para a glória dele. Sirva a ele. Cultue ao Senhor. Leia a sua Bíblia. Rogue a Deus. Testemunho do Evangelho. E então você vai ver esta nação ser uma nação que serve ao Senhor e que glorifica a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, dá-nos da Tua graça, ó Pai, para vivermos para o Senhor. Dá-nos, Senhor, da Tua graça para dedicarmos realmente a nossa vida inteiramente a Ti. Dá-nos graça, Senhor, para vivermos de modo digno do Teu Evangelho. Dá-nos graça, Senhor, para com intrepidez e ousadia testemunharmos do Teu Evangelho neste mundo. Dá ao Teu povo, ó Deus, esta graça, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos por todas as vezes que confiamos em meios falhos para o estabelecimento do Teu reino completo neste mundo. Que possamos, ó Deus, nos utilizar das verdadeiras ferramentas, as mais eficazes, para o avanço do Teu reino e da Tua vontade neste mundo. Que é o Teu Evangelho sendo proclamado, Senhor. Testemunhado através das palavras e de vida nossas. Ajuda-nos, Senhor, ser com os Teus servos, nós, os Teus filhos. E habilita-nos para isto, ó Deus. Que o Teu Evangelho possa impactar este mundo e que os homens possam se render a Ti. Faze isto, Senhor, nós Te rogamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.